Olá, então sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez o tema da nossa aula vai ser autogoverno e governo civil, numa perspectiva bíblica, e vamos estar estudando um pouco sobre a questão que seria o autogoverno e que seria o governo civil, a necessidade do governo civil. Ok? Então, para começar, vamos primeiro analisar um versículo em Gênesis, que é o início da aliança, a primeira aliança. Então vamos lá. Em Gênesis 1:28 tem ali o relato da aliança de Deus com Adão. É uma promessa que serve para todos nós. Então a palavra diz o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes no mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, essa é a aliança de Deus e um mandamento do Senhor para com os homens, com os seres humanos. Nós temos que, a princípio, é dada a autoridade ao homem para governar sobre todas as coisas na natureza, os animais, as aves, os peixes, tudo que está na natureza. Esse é o que Deus tem dado o domínio ao homem, dado o governo para o homem, governar sobre todas as coisas. Mas podemos observar que não existe um mandamento, uma ordenança, uma autorização de Deus para que o homem pudesse legislar sobre outro homem. Até então, era o propósito inicial o autogoverno. Todo ser humano, por nós sermos a imagem e semelhança de Deus, nós devemos ter capacidade de nos autogovernarmos. Tanto é esse assunto, nós não passamos aqui para mais adiante, quando Caim mata Abel, que Deus pergunta a Caim pelo irmão, ele responde, se acaso ele é tutor do irmão, ele é responsável pela vida do irmão. Então ali a gente percebe muito a questão de que não existe ali ainda uma ordenança, uma responsabilidade de ser um com o outro. Então, como nós percebemos que Deus questiona Caim e Caim responde dessa forma, nós percebemos que não existe ali uma autorização de um homem cuidar sobre o outro homem. O homem não é tutor do outro homem. A Bíblia relata que depois da criação, olhava e tudo era perfeito. A questão é que depois da queda do homem, depois do pecado original, o homem foi deformado. A natureza, não só a natureza do planeta, mas a própria natureza humana foi deformada. Então, nós passamos a sermos pessoas também pecaminosas, vamos dizer assim. Tem aqui, como diz aqui a palavra, a questão foi que depois da queda, a natureza do homem se corrompeu. O homem passou a ter o que em Gálatas 5 chama de obras da carne: inveja, ciúme, idolatria, prostituição, mentira, assassinato. Ou seja, vamos entender essa parte aqui. O que a palavra mostra é que quando o pecado entrou no homem, o homem passou a ser uma pessoa impura. Aquela pessoa que era uma pessoa totalmente à imagem e semelhança de Deus, pura, santa, agora também é uma pessoa que existe uma raiz de maldade dentro de si. E essa raiz faz com que o homem sinta inveja, ciúmes, idolatria, prostituição, seja uma pessoa mentirosa, um assassino. Isso aí são as obras da carne, que não foi projetado no homem original, o homem antes da queda. Isso acontece depois da queda. Tanto é que a partir daí da queda, os homens vão se multiplicando, passam-se vários anos, e Gênesis 6:5 vai dizer o seguinte: que Deus olhava para a humanidade e quanto mais se multiplicava os homens, mais se multiplicava a maldade. Então Deus veio assim: olha, não tem como, o povo está se multiplicando muito a maldade. Precisamos fazer uma nova aliança com a humanidade e precisamos dar uma nova direção para a humanidade. A partir daí vem o dilúvio, como a gente já conhece a história do dilúvio, e depois do dilúvio Deus renova a aliança. Já temos aí o próximo slide. Essa passagem aqui, Gênesis 9, 5, 6, é quando Deus já está falando com Noé. Então Deus tinha feito aquela aliança com Adão para governar sobre todas as coisas. E Deus repete com Noé a mesma aliança que tinha feito com Adão, só que ele acrescenta mais algumas coisas. Então, capítulo 9, versículo 5 e 6 diz o seguinte: a todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei conta. A cada um pedirei conta da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Ou seja, Deus está proibindo aqui o assassinato, proibindo a violência. Mas Deus está fazendo a ressalva aqui, que está primeiro versículo 5. Não aceita que homem derrame sangue de outro, ninguém derrame sangue de homem. E diz o seguinte, essa parte está amarela aí, sublinhada: a cada um pedirei conta da vida do seu próximo.
Ou seja, a partir daí Deus está dando agora um mandato que todo ser humano deve ser responsável pelo seu próximo. Ou seja, nós temos a responsabilidade de preservar pela vida e integridade do nosso próximo, porque nós vamos prestar conta a Deus. A partir de agora, não tem esse negócio de saber que a pessoa está passando uma ameaça, está sendo ameaçada, vai se tirar a sua vida, e eu dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Diante de Deus, agora eu tenho uma responsabilidade em proteger a vida do próximo. E no versículo 6, ele diz o seguinte: quem derramar sangue de homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Ou seja, não é que a pena de morte aqui está sendo uma coisa para castigar pessoas, mas a pena de morte é para proteger a vida. Então, quando o ser humano ele mata outra pessoa, ele está sabendo duas coisas. Uma é que ele não pode viver em sociedade, porque ele é uma ameaça para a vida do outro, e outra é que ele está assumindo está assumindo o risco de ser morto. Então, se ele não quer morrer, é só ele não tirar a vida da outra pessoa. Então, Deus mostra aqui a indignação dele com o assassinato. Ok? Vamos agora passar para outro slide. Vamos abrir aqui um parênteses para essa história. É o seguinte: depois do dilúvio, as pessoas começaram, os descendentes de Noé começaram a se multiplicar também, e logo começaram a construir cidades. Naquela época era normal pessoas viverem acima de 200 anos, 300 anos de idade. Então era comum as pessoas terem vários filhos e as famílias se multiplicarem rapidamente. O que acontece? O que acontece a partir de agora? Nimrod, um dos descendentes de Noé, ele cresce, se torna muito poderoso, muito famoso, e acaba sua fama favorece ele para ser líder de uma grande cidade, uma nação. Ele constrói algumas cidades. E ele começa, quanto mais o homem, na natureza do homem, quanto mais ele vai se engrandecendo, mais poder ele quer. E Nimrod fez isso, ele se engrandeceu tanto que chegou um momento que ele falou assim: olha, vou construir uma torre, porque aqui na terra já conquistei tudo, estou conquistando tudo. E é o que ele chama agora é construir uma torre para chegar aos céus. Ele quer realmente a sua arrogância de mostrar um poderio muito enorme, né, muito grande, e o domínio. Ele quer exercer domínio, influência e poder sobre as outras, sobre todos os povos daquela época. E Deus se indigna com aquilo ali. E a ordem do Senhor é a seguinte: repartir as línguas, né, dividir em vários idiomas, para que os homens não fiquem tão unidos assim. O que nós vemos aqui é o que Deus está querendo, que não haja uma centralização. A centralização de poder sempre é muito perigosa. Então, como Nimrod estava conseguindo centralizar tanto poder nas mãos dele, unindo todo o povo em um só propósito, ele falou assim: olha, não é bom. Então, aí, a partir daí surge a divisão das línguas, que vai se espalhar por toda a humanidade até hoje. Depois de Nimrod, vem aquela história que a gente já conhece de Abraão, a aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, e vários reis no mundo inteiro, mas as pessoas viviam sem uma referência, vamos dizer assim. As pessoas daquele mundo, eles não tinham uma referência de nação, segundo a vontade de Deus, segundo o padrão de Deus. Todas as pessoas sabiam como... todas as pessoas daquela época, eles formavam uma comunidade, formavam uma nação, mas eles não tinham ainda uma identidade de como servir a Deus de forma realmente digna, de forma íntegra. Então eles faltavam para eles referência de Deus e faltava para ele referência de uma sociedade justa. Então Deus vai falar com Abraão, que futuramente através dele fará uma grande nação, que será abençoada todas as nações da terra. Mas enquanto isso, os descendentes dele, já os filhos de Jacó, vão para o Egito. Quando José chega no Egito, Faraó já era um rei famoso, um rei poderoso, mas não era tão poderoso, ele não era dono de todas as terras, não era dono das propriedades, né? Ele era um rei que ele governava como qualquer outro rei da época, e tinha seus privilégios. Mas é depois que José chega no Egito que vai transformar o Egito, transformar o império dos faraós. Por quê? Quando ele tem a visão dos 7 anos de seca que virão, ele prepara o faraó, mas não prepara o povo, ele prepara o reinado, prepara o faraó.
Então, quando chega o período de fome para todo mundo começa a vender tudo que tem para Faraó em troca de comida. Até que as pessoas não têm mais alimentação, não têm mais animais, bens, nada que possa dar para Faraó, para trocar comida. E o que tem é a própria vida, né? Gênesis 47, 23 a 25. Vamos ler aqui pausadamente. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tem sementes para vós, para que semeais a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei 1/5 a Faraó, ou seja, 20%. E as 4 partes serão vossas, para as sementes do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão na vossa casa, e para que comam vossos filhos. E disseram: a vida nos tem dado, né? Achamos graça aos olhos do meu Senhor, e seremos servos do Faraó. Ou seja, aqui existe uma aliança aqui com o povo seguinte: o povo tem aquilo que nós chamamos de direitos naturais, ele tem a liberdade dele, eles têm a terra deles, mas no momento de dificuldade, eles renunciam tudo isso para Faraó, né? Para se tornar escravos de Faraó, a fim de que não morram de fome, a fim de que realmente tenham alimentação. A partir daí, Faraó não somente é rei, Faraó do Egito, como também ele é dono de todas as propriedades agora. Ele passa a ser dono de todas as terras daquele reino. E as pessoas passam a ser servos dele. As pessoas entregam sua liberdade, abrem mão de sua liberdade. Lembra muito que a gente vai estudar mais adiante, quando Rawls fala do contrato social. Ele fala que está na natureza, como as pessoas são, e elas abrem mão de sua liberdade, daquilo que elas têm, para ter paz, para ter segurança. Então, no caso aqui do Egito, o pessoal estava em busca de ter segurança alimentar, né? Era um momento de dificuldade, um momento de fome, e eles abriram mão de sua liberdade, de sua propriedade, para que o Faraó pudesse proteger eles. Esse é um sistema de governo do Faraó naquela época. E o que acontece? Depois de 400 anos, o povo hebreu cresceu muito e o Faraó, na época, ficou inseguro, né? Note que todo líder centralizador vê o crescimento do outro como uma ameaça e tende a reagir para barrar o crescimento que ele considera uma ameaça. Ou seja, nos versículos aqui de Êxodo 1, do 8 ao 11, ele vai dizer o seguinte, vamos ler aqui com calma. Então vamos ler aqui. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso que nós. Eis, usemos da sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que subam na terra contra nós. Melhor, e aconteça que, vindo guerra, eles também se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam na terra. E puseram sobre eles maiores tributos, para o afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades e armazéns, como Pitom e Ramassés. Ou seja, na medida que esse Faraó já era outro Faraó, 400 anos depois. Então, outro Faraó que já estava nessa época, ele viu que o povo dele estava se multiplicando, crescendo, se tornando poderoso, mais poderoso do que eles. E ele viu aquilo como uma ameaça. Toda vez que um governo, nós estamos falando aqui na escola sobre o governo civil também, né? O que acontece? Toda vez que um governo civil ele quer centralizar e ele vê alguém crescendo, sem depender dele, a tendência dele é querer barrar. Ele quer que todos dependam dele. Então ele não quer ver ninguém livre, porque o livre pode ser ameaça para ele. É por isso que alguns países perseguem os cristãos, né? Perseguem a igreja porque quer que as pessoas não dependam de Deus, as pessoas dependam do Estado, do governante. Se o governante vê que a pessoa não está dando bola para ele, ele começa a perseguir. Depois da escravidão do Egito, né, Deus queria ensinar ao povo uma nova maneira de nação. Seria um país unificado por leis, mas com poderes descentralizados, dividido em 12 regiões e estados, né, com poder de escolher seus líderes. Ou seja, é a primeira vez aqui que a gente observa, ainda na história antiga, né, na antiguidade, é a primeira vez que a gente observa, desde a época da antiguidade, a formação de um país com divisões de Estado, uma legítima república federativa, né? Uma república federativa. A gente vai ver mais adiante por que isso.
Mas o que acontece? Eles são uma nação, eles têm um território demarcado, eles têm um idioma unificado, têm leis unificadas, a lei serve para todos os países, para todos os estados, mas, ao mesmo tempo, existe descentralização, principalmente do judiciário, para que não haja demora no julgamento, né? O povo não fique pendente de justiça, para que a justiça seja mais rápida. Então, o judiciário, eles tinham juízes de 10, de 50, de 100, para que a justiça fosse feita rápida. Isso nós vamos ver melhor mais adiante, né? Aqui é só uma introdução. Então Deus começa a orientar como seria uma nação justa, diferente de todas as nações que ele já tinham conhecido. E também é o que nós vamos chamar de, primeiro, Estado de Direito. O que é isso? Estado de Direito, quando quer dizer que o direito está acima das autoridades e do povo. Ou seja, não é o povo que governa e nem os não é o governo também civil que controla todas as coisas. Mas a lei é soberana. A lei está sobre os poderes. Então, todos os poderes da nação, como o povo, todos eles estão embaixo da lei. Em outra monarquia, a gente conhece, o próprio rei fazia a lei, ele julgava, ele legislava, ele fazia tudo. Na nação de Israel, não. Né? A nação hebraica é a primeira nação que Deus, antes de formar eles, chamava eles, fizeram um acordo. Então, vamos ver aqui. Para ser um Estado de Direito, é preciso uma Constituição, né, as normas, que garantam os direitos e deveres do seu povo. Também é preciso que o sistema de governo, com uma pessoa ou um grupo de pessoas, não possam alterar a Constituição, mas estão abaixo dessa Constituição, tendo que obedecer também. Ou seja, nem o povo nem o governo são soberanos, a lei é soberana. Né? Então a lei é a instância maior da nação e todos estão embaixo da lei. Tudo certo? Vamos para o próximo. Também, para que isso funcione, é preciso que haja um pacto entre todos os componentes para obedecer. Melhor, vamos corrigir aqui. Também é preciso de um pacto entre todos se comprometendo em obedecer tudo o que está na Constituição. Ou seja, para que a Constituição tenha valor, o povo tem que realmente concordar, né, eleger representantes para formar essa lei que todos estejam comprometidos em obedecer. Então é por isso que nós vamos ver lá em Êxodo 24, 3, é assim, Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu uma só voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. O que é que está acontecendo ali? Deus chama Moisés e fala assim: olha, diga ao povo que eu vou dar a eles estatutos e leis. Eles estão dispostos a obedecer. Deus não está impondo uma maneira de governar uma nação como tem que ser. Deus está dialogando com eles e fala assim: se vocês quiserem, eu vou ser o Deus de vocês e eu vou dar a vocês a orientação para vocês serem uma nação. Vocês estão dispostos para isso? E naquele momento Moisés está com os representantes e todos eles concordam e falam assim: não, diga a Deus que nós concordamos e tudo que ele falar nós faremos, né? Vamos obedecer sim. Então ali é feito um pacto, né? É o que podemos dizer que é como os contratualistas falam, é o primeiro contrato social, né? Quando ali Deus oferece ali a eles um acordo e eles concordam e eles estão dispostos ali a se entregar para obedecer aquilo que vai ser dito, né, com as normas da nação. Então as normas, como é a Constituição, existe a Constituição e existem as leis. Né? Ou seja, os 10 mandamentos é como se fosse o manual, vamos dizer assim, o manual das leis de Israel. Então, nesse manual, nessa Constituição, garante os direitos, os deveres da nação e do povo, e ela que vai nortear todas as outras coisas. Então, vamos analisar o que está dizendo os 10 mandamentos. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus e não há outro. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui para eles é o seguinte: olha, o primeiro mandamento é afirmar que não devemos esperar nada de outros deuses, pois só Ele é o nosso Salvador, protetor, provedor e todo-poderoso. Não vamos substituir, colocar outra pessoa como soberano de nação, né? Esteja acima de todas as coisas. Então, a lei não provém do homem, a lei provém de Deus. No momento que eu resolvo trocar esses mandamentos e
deixar que uma pessoa diga agora quais são os mandamentos, quais são as leis, então essa pessoa já está tomando o lugar de Deus, já não é mais Deus que é o soberano, não é Deus que vai estar baseando as leis, já vai ser essa pessoa. Então, temos que entender que não há outro Deus, não vamos ouvir outros deuses, só um Deus. Segundo, não farás imagem para adorar, ou seja, não deve existir alternativa na nação. Não tem outra alternativa. Não, nós vamos adorar a Deus, mas também vamos adorar a outros deuses. Vamos fazer outros deuses aqui em imagem. É proibido. Não tem alternativa. O terceiro, não pronunciar o nome de Deus em vão, ou seja, ninguém deve usar o nome de Deus em benefício próprio. Né? Fica a dica aqui, a pessoa está querendo usar o nome de Deus para o seu benefício, fazer aquilo que é os sonhos dele. Então, o nome de Deus não pode ser usado para realizar projetos pessoais de ninguém. O nome de Deus soberano deve ser preservado. O que você tem para fazer com suas ideias, com seus ideais, aquilo que você quer fazer, você faz o seu nome. Não pode usar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento. Trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Ou seja, Deus está dando a ordem aqui que o homem precisa trabalhar para ser digno, ele precisa trabalhar, precisa ser o próprio provedor de sua casa, né, e de sua vida. Então o mandamento é que todos devem trabalhar, todos devem ter o seu trabalho, mas também todos devem ter o descanso. Não pode ninguém ser feito de escravo e trabalhar o tempo todo. Mesmo os escravos têm que descansar no 7º dia. A terra, os animais, a família, todos têm que descansar no 7º dia. O ser humano não consegue trabalhar muito tempo sem folga, sem descanso, porque vai adoecer. Então, para preservar isso, todos têm direito a um descanso semanal. Honrar pai e mãe, né? Ou seja, para haver o respeito com a família, preservar a família. Não assassinar, né? Todos devem respeitar a vida. Não adulterarás, preservar a família. Observe que como é interessante aqui o mandamento. Deus não está dizendo que todos têm direito à vida. E quando você diz que todos têm direito à vida, mesmo que pessoas façam coisa errada, ninguém pode mexer na pessoa porque a pessoa tem direito à vida. Mas Deus fala o seguinte: ninguém tem direito de assassinar. Então, quem assassinar, esse que assassinar, ele já está assumindo o risco de ele perder a vida dele. Né? Então, é uma escolha dele, porque a palavra aqui é bem clara. Se eu assassino, alguém assassina, então esse alguém já deve ser punido por escolha, porque ele assumiu o risco de estar desobedecendo a lei. Então, não furtar, que aí vai proteger também o direito natural, que é a propriedade privada. Todos têm o direito à propriedade privada. E aí, ao invés de Deus falar assim, todos têm direito aos frutos do seu trabalho. Não, Deus fala assim, não furtar. Então, se você não pode furtar, as pessoas vão ter o direito do que ela trabalhou. Não mentir, todos têm direito à verdade e devemos honrar pela nossa palavra. A palavra da crente deve ser se ensina ou não. A mentira deve ser punida como crime em qualquer nação. Uma nação que uma pessoa, um governante, é pego na mentira, não é feito nada, isso acaba estimulando outras pessoas também a mentir, porque acham que isso é normal, que todos mentem e isso continua. Por último, não cobiçar. Não cobiçar, diz cada qual é digno do seu salário, e inveja é pecado. E aqui vai, no versículo original, está dizendo não cobiçar a terra do próximo, a mulher do próximo, os bens do próximo, não cobiçar nada que é do próximo. Se você está cobiçando alguma coisa que é do próximo, isso é pecado, é inveja. Você pode admirar coisas que a outra pessoa tem, se a pessoa tem um carro bom, tem uma casa boa, tem uma família bonita, você também trabalhe, se esforce para que também você tenha o seu, mas não deseje o que é do outro. Certo? Vamos passar mais adiante. Os mandamentos e as leis não são apenas para a igreja, mas para a nação. Né? Há muito equívoco porque as pessoas pensam que ali Deus está falando com a igreja, está falando só com os sacerdotes, mas não é. Deus aqui está orientando a formação de uma nação, de uma república. Esses mandamentos Deus está falando para a república, a nação tem que ser dessa forma. Né? Durante os primeiros anos no deserto, a principal dificuldade era confiar na provisão de Deus. Todos os dias, pois estavam acostumados, onde no Egito, mesmo sendo escravos, sabiam que Faraó não ia deixar ninguém morrer de fome. E Deus sempre tinha que pedir para o povo confiar nele e provar sua provisão, e provar que sua provisão vem dele. Será que eu estou colocando minha confiança em Deus ou no governo? Ou seja, quando nós estamos aprendendo hoje, quando nós casamos, temos famílias e tudo,
O que é que nós imaginamos? Não, eu vou casar porque eu sei que Deus vai honrar, né? Eu vou ter filhos que Deus vai me ajudar, eu vou ter minha casa que Deus vai me ajudar, vou me aposentar que Deus vai me ajudar. Ou nós pensamos isso cobrando do governo? Não, eu vou ter filho, o governo tem que garantir atendimento para minha família, para minha esposa, a gravidez. Depois que meu filho nascer, tem que garantir a saúde do meu filho, as vacinas, é tudo remédio. E quando ele estiver estudando, o governo tem que dar a escola. Quando ele for para a faculdade, o governo tem que dar a faculdade. Quando ele quiser trabalhar, o governo tem que dar o trabalho. Quando ele ficar velho, o governo tem que aposentar ele. Então, será que nós estamos colocando muita expectativa no governo, mais do que em Deus? Não que o Estado não tenha suas obrigações, mas nós devemos balancear isso aí para a gente não ficar idolatrando o Estado, esperando todo o Estado, amém? Então, estudando os 10 mandamentos, concluímos o seguinte: a função dos mandamentos são para proteger o que chamamos de direitos naturais, né? Na área jurídica, eles chamam de juiz natural. Quais são esses direitos? Todo ser humano tem direito à sua religião, a não usar a religião para proveito próprio, o descanso do trabalho, a família, a vida, a propriedade e a verdade. Esses são os direitos. Se você for olhar os 10 mandamentos, ele está garantindo esses direitos aí, certo? Mas adiante. Mesmo quando Israel se tornou monarquia, o rei recebia uma cópia da lei. Olha que interessante esse versículo aqui em Deuteronômio. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um livro, um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as suas palavras desta lei, esses estatutos para cumpri-lo. Ou seja, a orientação aqui é que quando tivesse um rei, o rei deveria transcrever todos esses mandamentos das leis e ter uma cópia. Todo rei de Israel deveria ter uma cópia dessa lei para nunca se desviar. E ele saber que ele vai governar embaixo da lei. A lei está sobre ele. Ele não pode alterar essas coisas. Ok? Então, essa aula nós estamos encerrando por aqui. Depois continuaremos um pouco mais sobre esse assunto nas próximas aulas. E sempre trazendo esse contexto, um contexto bíblico, como também um contexto político, para analisarmos até chegar aos dias atuais. Certo? Então vamos ficando por aqui. E até as próximas aulas. Certo?